Olá, meu nome é Edward, eu sou professor e pesquisador da Universidade Federal de Juiz de Fora desde fevereiro de 2013 e eu estou aqui hoje para falar sobre meu projeto de pesquisa intitulado Existência de Soluções Não Triviais para Sistemas de Equações de Schrödinger Estacionárias com Potenciais Vanishing e Não Linearidades Superlineares. Esse projeto de pesquisa foi financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG, e nele eu pude estudar em conjunto com 8 professores e pesquisadores, sendo um deles do Chile, o outro pesquisador da Colômbia e 6 pesquisadores e pesquisadoras de diversas universidades do Brasil. Então, nele, a gente estudou especificamente dois tipos de equações diferenciais. Uma dessas equações é a equação de Schrödinger. Bom, antes eu preciso falar brevemente o que é uma equação diferencial. Uma equação diferencial é uma equação em que a gente pode modelar alguns fenômenos do mundo real. A primeira delas é a equação de Schrödinger, como está no título do projeto. Essa equação ela é talvez uma das mais importantes na física, né? Então ela é usada na física quântica, bastante na física quântica, para modelar a dinâmica de partículas. Ela também é usada para outras coisas na física, e no nosso caso a gente estudou a parte puramente matemática, né, dessa equação diferencial, um tipo específico dessa equação diferencial que é bastante importante nas aplicações. Mas o nosso trabalho não é diretamente ligado às aplicações. Então, ele é ligado à teoria matemática que no futuro dá base para a existência de aplicações. Então, a gente estudou, como eu disse, um tipo específico de solução, né, de existência de uma solução ou de mais soluções para essa equação diferencial e que acreditamos que no futuro vai ter alguma aplicação e algum impacto na pesquisa aplicada também. Um outro tipo de equação diferencial que a gente estudou foram o que a gente chama de equações dinâmicas em escalas temporais, e esse tipo de equação em particular é bastante importante e já existem várias aplicações. Que é basicamente uma equação dinâmica em escalas temporais? É uma equação em que a gente consegue determinar e escolher em quais instantes de tempo a gente vai observar a dinâmica de uma população ou a dinâmica de uma evolução de uma doença, por exemplo. Então vamos falar da gripe ou do Covid. A gente sabe que essas doenças elas têm uma maior incidência na população no inverno, por exemplo, né? Que as pessoas estão mais aglomeradas, então isso favorece a proliferação do vírus. Então, e no verão a gente tem uma menor quantidade de casos. Então, é interessante a gente olhar com mais detalhes durante o inverno, né, para como a doença, né, está evoluindo, qual é a dinâmica da doença. E não precisa olhar com tantos detalhes assim no verão. Então, que a gente faz? A gente escolhe olhar com mais frequência para a dinâmica do vírus nos meses de inverno, e nos meses de verão a gente pode olhar com menos frequência. Isso ajuda bastante na modelagem porque tem um gasto computacional muito menor para a gente poder prever como vai funcionar a dinâmica desses vírus, por exemplo. Então, o que a gente estudou, né, nesse tipo de equação diferencial foi o que a gente chama de estabilidade de solução. Então, dado um inicial, né, uma quantidade inicial de pessoas contaminadas, por exemplo, com o Covid ou com a gripe, a gente consegue determinar se a gente vai ter um aumento de casos ou uma diminuição de casos, ou se esses casos vão zerar na população. Então, basicamente foi isso, né, o que eu pude desenvolver no projeto, e eu agradeço à FAPEMIG pelo apoio e pela oportunidade de desenvolver esse trabalho.